Hoje é quinta-feira, dia 29 de julho de 2021. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Meu fardo é leve. O texto que serve como base para o nosso estudo é Mateus capítulo 11, verso 30, que diz assim: O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. O pano de fundo para a nossa lição de hoje foi uma experiência que Moisés viveu logo depois que conseguiu tirar Israel do Egito. Assim que eles saíram do Egito, eles atravessaram o Mar Vermelho, se dirigiram para a Península do Sinai. Nessa altura, Jetro, sogro de Moisés, que era sacerdote de Midian, Jetro vai ter com Moisés. Jetro também servia ao Deus verdadeiro. Quando Jetro veio até Moisés, ele trouxe a sua esposa e os seus filhos, que haviam ficado junto com seu sogro em casa. Moisés ficou muito feliz de poder se encontrar com o sogro, tiveram momentos muito agradáveis juntos. Entretanto, pouco tempo depois que Jetro havia chegado, Jetro começou a perceber que algumas coisas não estavam bem da maneira como Moisés estava lidando. O povo, a nação que agora estava sendo estruturada, todas as situações, todos os problemas que havia no meio daquela nação, daquele povo, eles traziam até Moisés. Problemas de relacionamento entre vizinhos, família, situações que tinham que ser julgadas, tudo era trazido para Moisés. E o texto bíblico diz que as pessoas chegavam antes do dia raiar, diante da tenda de Moisés, e permaneciam em fila esperando que Moisés julgasse cada caso, até que a noite entrava. E Moisés estava exausto e o povo também. E o interessante é que Jetro se aproxima de Moisés e diz assim: escuta, o que você está fazendo? E o Moisés diz: eu estou carregando o fardo desse povo junto com eles. Não é fácil, não tem sido fácil. E o Jetro vai dizer: olha, Moisés, eu sei que você está com boas intenções, mas o que você está fazendo não é bom. Você está tentando carregar o fardo junto com eles, mas o fardo está pesado demais só para você. Um fardo desse tamanho, nós estamos falando de uma nação com algo em torno de 2 milhões de indivíduos, esse fardo tem que ser carregado por mais pessoas. Então, eu vou te dar um conselho: divida a nação e escolha líderes de 50, líderes de 100, líderes de 500, líderes de 1000, e essas pessoas dividirão o fardo junto com você. Moisés foi conversar com Deus, e Deus disse: o conselho do teu sogro é muito bom, faça isso. E foram escolhidos 70 líderes, e do Espírito que estava sobre Moisés veio também sobre esses indivíduos para que eles pudessem julgar as causas. Então Moisés lidava diretamente com esses líderes, e esses líderes julgavam as causas da nação. Somente os assuntos mais complexos eram trazidos diretamente para ele. Essa imagem, ela vai ser trazida aqui para poder ser usada como pano de fundo para a imagem usada por Jesus: meu fardo é leve. A ideia do fardo é a ideia de que todos nós temos problemas e dificuldades que precisamos carregar. Todos temos. Se o seu coração for aberto aí, como um livro, para que todos nós pudéssemos ler, assim como o meu, vocês descobririam que todos nós temos fardos para poderem ser carregados. Quando nós temos que carregar esses fardos sozinhos, às vezes é tão difícil, é tão pesado. Às vezes, o fardo se torna quase insuportável de ser carregado. Por isso, quando olhamos para o Novo Testamento, naquilo que foi a igreja que Jesus Cristo plantou, nós percebemos que o Senhor Jesus, ele é fantástico. Ele trabalha a ideia de um corpo com vários membros, que para conseguir carregar os fardos uns dos outros, que nós temos que estar unidos uns aos outros. Cristo é a cabeça desse corpo. E Cristo Jesus conduzindo esse corpo, e cada um de nós fazendo a sua parte dentro desse complexo sistema que é a igreja, nós somos chamados para carregar os fardos uns dos outros. É claro que nesse processo, Cristo está envolvido e nós também estamos. Isso muda completamente a ideia daquilo que algumas pessoas têm.
de que na igreja a gente tem que estar olhando para ver se as pessoas estão fazendo tudo direitinho, se temos que cuidar a vida dos outros. Não, não é assim. A ideia de Cristo Jesus, de igreja, é a ideia de um mecanismo que foi criado por ele para que nós possamos carregar os fardos uns dos outros, para que o fardo não seja pesado demais. Por isso ele vai dizer, o fardo fica leve desse jeito. Você já reparou que às vezes você tem um problema tão sério e você pode contar com alguém que está do teu lado? Às vezes essa pessoa nem é capaz de fazer especificamente alguma coisa, mas só de poder estar junto, de ouvir, de orar junto e de dizer, ó, estou orando por você, estou junto com você, a gente já se sente mais tranquilo. O fardo já fica mais leve. A igreja foi criada por Deus com esse propósito. Cristo é a cabeça da igreja, mas nós estamos unidos uns aos outros. E enquanto nesse processo de unidade nós vamos caminhando com Cristo Jesus, nós vamos tornando o fardo mais leve uns dos outros. É bem verdade que às vezes quando nós vemos alguém arcado com o peso, às vezes do pecado, e às vezes tropeçam e caem, nós às vezes somos tentados a apontar o dedo e dizer, você errou, como você tem coragem de fazer isso? Você agora vai sentir o peso da culpa. Engraçado que a Bíblia vai dizer que nós fomos chamados para estarmos unidos uns aos outros a Cristo Jesus para tornar o fardo mais leve. Tornar o fardo mais leve é sermos capazes de olhar para a pessoa que talvez caiu, tropeçou e caiu, não necessariamente naquilo que são minhas fraquezas, mas eu olho para ele e digo assim, a fraqueza dela é diferente da minha, mas eu tenho as minhas que são tão sérias como aquelas. Não são as mesmas, mas também são sérias. Então, quando eu lido com o outro do jeito que eu quero ser tratado, quando eu tropeçar e cair, eu estou carregando junto com o outro o seu fardo. Com isso, a gente não vai passar a mão em cima da cabeça das pessoas. Jesus nunca fez isso. E Jesus olhou para a mulher que foi apanhada em adultério, ele não disse, ó, filha, está tudo bem, você não cometeu pecado nenhum. Não. Ele só disse, aquele que tiver sem pecado, joga a primeira pedra. E mostrou para aqueles que estavam ali que todo mundo tinha pecado. E que assim como eles tinham sido perdoados pelo Pai, que eles deveriam perdoar aquela mulher que estava errada. Aí ele olha para ela e diz, aonde estão os seus acusadores? E ela diz, olha à sua volta e diz, não ficou ninguém, Senhor. E Jesus olha para ela e diz, eu também não te condeno. Isso é carregar o fardo junto. Mas ele diz, vai, não peques mais. E para ir, aí ela tem que ir na parelha junto com Jesus, tem que estar no jugo de Jesus, andando com ele, porque daí quando tiver de novo o desejo de cair, vai caminhar com Jesus, e nessa caminhada vai ter a força necessária para poder alcançar as vitórias. E quando tropeçar e cair? Com Cristo Jesus, se levanta e continua caminhando. É essa a ideia, é essa a imagem. Isso deve fazer com que nós paremos para pensar como Deus lida conosco. Cada vez que nós tropeçamos e caímos, cada vez que nós falamos o que não devíamos, cada vez que nós fazemos o que não devemos, a gente vai até Deus e a graça dele está ali, à nossa disposição. Ele não aponta o dedo, ele não nos critica, mas ele lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Como é que nós devemos lidar com aqueles que pecam conosco? Na oração do Pai Nosso a gente descobre. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Carregar os fardos uns dos outros pressupõe que a nossa postura diante dos nossos irmãos e irmãs não vai ser uma postura de acusação, mas uma postura de compreensão e de ajuda para que ele se levante e continue caminhando. Eu quero orar para que o Senhor Deus me dê condições de poder compartilhar meu fardo junto com os outros e de tornar o fardo dos meus irmãos e irmãs cada vez mais leve, enquanto juntos nós caminhamos. Todos nós, na parelha com Cristo Jesus. Juntos, tornando o fardo mais suave e mais leve. Vamos orar por isso. Senhor Deus, muito obrigado porque Cristo Jesus nunca assumiu uma postura de acusação, mas uma postura de tornar o fardo suave e leve de ser carregado. Ajuda-nos a seguirmos o exemplo de Jesus, pois é no nome dele que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?